Oi, 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 comunidade do Instituto Cultiva! Bora para mais um episódio do podcast CultivaCast. E hoje eu vou conversar com Márcia Tiburi, ela que é filósofa, escritora, feminista. Um prazer enorme te receber aqui, Márcia. Muito bom a gente poder estar conversando pessoalmente, assim, juntinha. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Ah, que maravilha. A Márcia já me trouxe aqui um livro dela, o mais recente, né, Márcia? Esse é novíssimo. Ah, que bom. Saído do forno. Pop Filosofia por Márcia Tiburi. Márcia, eu separei também alguns temas para falar, depois a gente pode até entrar nesse livro mais recente, mas que é sobre como derrotar o turbo tecno, macho, nazi, fascismo. Adoro esse conceito. Porque tem tudo a ver com o desafio que a gente tem, assim, cada vez mais pela frente, né? A gente pôde ver nessa posse do Trump o que foi cheio de símbolos relacionados a esse conceito. E eu queria que a gente começasse por aí. Então, inclusive nesse livro que foi publicado em 2020, tem um capítulo bem grande sobre o Trump e sobre a questão dele com o México e essa retórica que ele voltou a utilizar agora nessa segunda navegação, né, nesse segundo governo de terrorismo de extrema-direita, porque a extrema-direita é um terrorismo e essas figuras que encabeçam esses processos, elas são líderes que uns podem dizer que são tirânicos, outros podem dizer que são fascistas, como é o que eu gosto de dizer, mas com certeza não há dúvida de que são líderes autoritários e líderes que praticam um terrorismo que é tanto concreto, prático, né, na vida cotidiana, mas que também é psíquico. Então, digamos, os dois aspectos, o aspecto mais simbólico, mais linguístico, e o aspecto muito, muito material, muito concreto, entram em cena. Por exemplo, ele podia ter simplesmente feito alarde em relação à deportação das pessoas, enfim, latino-americanos e pessoas imigrantes de uma maneira geral que não tivessem, então, nenhum tipo de documento. E pessoas que inclusive teriam direito de continuar morando nos Estados Unidos se uma perspectiva mais humanitária, digamos assim, de valorização e respeito aos direitos humanos estivesse em cena. A coisa poderia ficar só na retórica, como às vezes fica para certas questões, porque faz parte desse terrorismo fazer o choque, fazer a frase, fazer o discurso, fazer a fala e depois não colocar em prática. Mas nesse caso ele colocou em prática. E eu vi uma imagem que circula pelas redes sociais, que é uma mulher algemada, levada por 2 policiais usando uma camiseta que diz latino-americanos com Trump. E ela está sendo deportada, ela está indo para o avião, sendo mandada embora, né? Então, é muito triste, acho que hoje, para todos nós, ficou claro também esse paradoxo, está muito vivo esse paradoxo, ou pelo menos essa contradição das pessoas que adoram o seu algoz. Então, as vítimas que adoram o seu algoz. Então, o pobre de direita, né? Quem seria o chamado pobre de direita? É aquela figura que, sendo vítima de um sistema econômico ou não estando tão bem situada dentro de um sistema econômico no qual ela é, numa escala maior ou menor, desfavorecida, esse sujeito, esse indivíduo, ele acaba defendendo aqueles que estão em posições vantajosas em relação à posição dele e que facilmente seria possível interpretar esses bilionários, esses milionários como figuras potencialmente algozes em potencial mesmo, né? Ou seja, no caso do Elon Musk, por exemplo, que está todo mundo falando, esse é um sujeito que, sem dúvida, não apenas mas se expressa desse lugar do algoz e angaria um monte de lambibotas. Isso é o paradoxo. Então, imaginemos não, tá aí, né, para todo mundo ver. A mulher machista, o negro racista, e assim por diante. Pessoas que são vítimas, por exemplo, da ideologia capacitista, que defendem
nazistas, fascistas, que são sempre eugenistas. Então, essas pessoas também seriam, se elas conhecessem a história, elas lembrariam que lá nos anos 40, quando Hitler subiu ao poder, além dos judeus que foram o alvo principal do Hitler, junto com eles foram também todas as pessoas que tinham marcas daquilo que o capacitismo chama de deficiência, né? E assim por diante. Então, esse paradoxo está entre nós estamos mergulhados nele, e, claro, há toda uma população que tenta esclarecer, professores, intelectuais, jornalistas e pessoas comprometidas com a inteligência, com a verdade, com a honestidade intelectual, tentando convencer essas pessoas que parecem estar dentro de uma espécie de delírio, né, Mafê? Uhum. É um delírio que eu acho que tem a ver também com... É um efeito mesmo desse terrorismo. O terrorismo provoca um pânico geral. E, para mim, do meu ponto de vista, essas pessoas, elas estão sofrendo de pânico. E por isso elas se posicionam dessa maneira. Então, a gente teria que ajudá-las para que elas saíssem do pânico. E é um tipo de pânico difícil, porque não é um pânico que a pessoa consiga reconhecer, mas muitas vezes ela se expressa totalmente inconscientemente nesse pânico. Eu acho que aquele indivíduo, por exemplo, que se matou com uma bomba na frente do Congresso Nacional, provavelmente aquele homem teve uma atitude completamente nervosa, ansiosa, dentro desse clima de pânico que é instaurado no cenário. Só que, como ele era um defensor dos algozes e ele queria participar, sendo ele também um algoz, essa tentativa de participar sendo um algoz, sendo que, do ponto de vista de uma ação mais coerente, ele agiria como um revolucionário, porque ele, na verdade, era uma vítima, ele acabou aparecendo para nós como um otário, quando, na verdade, era um sujeito em estado de desespero. E por que ele queria se parecer com o algoz? Isso eu falo muito no livro do Turbotecno, Macho, Nazi e Fascismo. Porque a nossa atitude natural na vida é a gente se mimetizar com os ambientes. Então, mesmo num ambiente que é assustador, em que a gente se sente ameaçado, dependendo do nível de ameaça e da dificuldade de escapar desse contexto, o que a gente faz é se mimetizar. Então, isso explica, por exemplo, por que pessoas tão bacanas, tão legais, às vezes, se entregam a relacionamentos perversos. E, na verdade, a perversão doméstica, hoje em dia está todo mundo também falando do perverso ali dentro de casa, né? O marido perverso, a mãe, o pai perverso, enfim. Mas o que a gente vê na esfera pública é a mesma coisa, Mafê. É comparável, análoga, né? Essa é a palavra. Tem uma analogia que as pessoas precisam entender. O político faz o mesmo. O Bolsonaro já fazia esse terrorismo, que é uma espécie de gaslighting. Hoje em dia também as pessoas falam de gaslighting. É aquele marido tentando enlouquecer a esposa. Isso é velho, tem 100 anos esse conceito, né? E então é tentar enlouquecer o outro, perturbar até o enlouquecimento. E isso muito feito contra as mulheres. Tem literatura, tem filmografia sobre isso de 100 anos atrás, né? Mas na política se faz a mesma coisa. Então, através desses discursos, no caso do Trump, por exemplo, que a gente viu esses dias, ele fica fazendo um discurso que parece um demente falando. Porque ele fala, por exemplo, a favor do Martin Luther King, contra a raça, contra os imigrantes, faz uma confusão na cabeça das pessoas, você já não sabe mais o que exatamente que ele está defendendo. E aí, para quê? Para as pessoas pegarem o que elas quiserem, o que for favorável a elas. Eu chamava isso no meu livro de retórica do desnorteio. Então, é importante desnortear, né? Tirar o norte das pessoas, tirar o sul também, tirar tudo, tirar delas a capacidade de raciocinar.
E eu tô falando demais aqui, eu sei. Não, mas tá é um ótimo. assunto longo, e assim né? a gente vai sendo abduzida pelo teu, Ai, desculpa. pela tua fala. Não, tá ótimo, perfeito. Tu quer concluir? Quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar uma coisa, porque aí você me perguntou uma coisa e eu abri 30.500 janelas, mas você falou sobre esse conceito, então, né? Você queria saber o que é o turbotecno-macho nazifascismo. Assim como a gente fala hoje em população LGBTQIA e etc., e os mais que vão surgindo, eu acho que a gente poderia também dar um nome para esse sistema que vai além do fascismo. Então, é um fascismo, mas é um fascismo hoje. Então, não é o fascismo da época da rádio e do cinema. E da publicidade incipiente, lá dos anos 20, 30, 40, né? Então, a televisão chegou em 1950 no nosso planetinha, né? Foi inventada nesse ano. E aí, há um avanço impressionante vamos chamar, fascistização, que ao mesmo tempo é uma nazifascistização do mundo, porque o nazismo nunca deixou de existir, e quem conhece a história, inclusive das teorias nazistas, sabe que eles têm um projeto milenar de se instaurar no mundo, então eles não desistem. E há grupos espalhados por todo lugar. Eu fiz um livro que chama Mundo em Disputa, que o subtítulo é Design de Mundo e Distopia Naturalizada, que eu dediquei, inclusive, para uma ativista que faleceu na época que eu estava fazendo esse livro, que foi a Adriana Dias. E ela tinha catalogado centenas de grupos nazistas aqui no Brasil. Ela conhecia profundamente o funcionamento desses grupos. Pois bem, então, a gente pode dizer que o fascismo, digamos, é o elemento nuclear, e existem características, então, desse núcleo, mas, ao mesmo tempo, ele se elabora como, na nossa época, e já há 100 anos, como nazismo. Isso está voltando cada vez com mais força. Na época do Bolsonaro como presidente, isso começou a voltar com muita força, não então nas entranhas aí da sociedade, nos territórios intestinos da sociedade, mas já à luz do dia, já de maneira bem publicitária. E eu quis chamar esse nazismo, então, quis mostrar que ele tinha um elemento, um elemento que vinha com muita força, que era o machismo. Então, essa cena machista, a cena do macho histérico, ubuesco, grotesco, limítrofe, que não deixa de aparecer a todo momento. Quando o Elon Musk faz esse sinal nazista, é isso que ele está representando. Trump também faz isso quando ele ataca e deixa claro que a população que está em jogo agora é a população LGBTQIA+, e os imigrantes. Ele faz um discurso grotesco. Eu escrevi um livro em 2017 chamado Ridículo Político, que também fala disso, e tem um artigo também acadêmico circulando por aí que fala muito sobre isso, fala dos autores que falaram sobre isso, e, enfim, para quem gosta dessa parte mais da pesquisa, né? Mas as ideias são essas. E aí o machismo volta com uma força decorativa muito importante. O Bolsonaro usava muito. Todos os autoritários, os tiranos do mundo afora, seja o Orbán, Erdogan, seja o Talibã, seja o Modi, seja quem for, o Trump também. O Milei, inclusive, agora querendo acabar com a lei do feminicídio na Argentina, né? Então, e aqui os nossos grotescos da bancada do estupro, querendo acabar com a lei de 1942 do aborto seguro, declarando a morte por assassinato por parte do Estado de todas essas mulheres que tenham engravidado, inclusive às vezes, digamos, engravidando da maneira mais ingênua num casamento e tendo uma gravidez de risco. Então inclusive essa mãe, essa esposa, essa mulher aí, a mais tradicional, inclusive a mulher deles. Se a mulher de um desses deputados ficar grávida e tiver uma gravidez de risco, ela está condenada à morte por uma lei que o próprio infeliz do marido produziu. Ou então, ela fará um aborto ilegal e seguro, né? Então, esses caras estão... que reina. Então, esses caras estão condenando à morte não só as meninas de 10 anos que estão grávidas no Brasil em profusão, através de estupros,
são engravidadas, né, e nem sabem o que está acontecendo com seus próprios corpos. Estão condenando à morte essas meninas, as mulheres estupradas e, inclusive, as suas esposas que podem vir a ter necessidade de um aborto legal nesse contexto de proteger a própria vida da ameaça de morrer, né, diante de uma gravidez de risco. Bom, mas enfim, então, e aí eu coloquei também esse elemento do turbo, eu chamei de turbo para dizer, tá turbinado. É fascismo turbinado por tecnologias, por capitalismo, por sempre, claro, o nazismo. O fascismo, o nazifascismo andam juntos historicamente com o neoliberalismo. E aí, na verdade, a gente poderia até colocar neoliberalismo, nazifascismo, racismo, tudo isso. Então eu achei esse nome mais sonoro, turbotecno, macho nazifascista. Agora, o mais doido, teve nessa época que eu lancei o livro, esse livro, aliás, ele foi traduzido para o inglês, ele foi traduzido para o francês. O Como Conversar com Fascista foi traduzido para o espanhol, circulou muito na Espanha. Na Espanha eu virei uma intelectual conhecida, engraçadíssima. Engraçado, assim, eu dava entrevista toda hora, me chamava para tudo quanto era coisa. Enfim, e aí, por conta desse livro do Como Conversar com Fascista. Bom, mas eu dei esse nome sonoro acreditando que a gente precisava enfrentar a monstruosidade do fenômeno. E nesse livro que eu falei, esse outro que chama Mundo em Disputa, eu chamei esse sistema de patriarcal capacitalismo, também para dizer contra o que a gente está lutando. A gente está lutando por um sistema que se organiza, unindo patriarcado, capitalismo, capacitismo e racismo. E é óbvio que a figura do turbotecno, majo, nazi, fascista, faz parte disso. Então, criei esses nomes monstruosos, mas para dar conta da teratologia do sistema. Porque a gente também precisa apontar para isso, eu acho, sabe, Mafê? Para uma coisa que a nossa esquerda, assim, vamos chamar, né, não está entendendo muito bem. A nossa esquerda está muito velha. Ela está muito velha no sentido mesmo de estar gasta, de estar rota, né? Então, não digo as pessoas, né? Porque a gente não deve ser Sim, etarista e capacitista. Eu não estou dizendo que as pessoas estão obsoletas, não é isso. Eu estou dizendo que tem pensamentos e ideias. Então, que, obviamente, se uma pessoa defende esses pensamentos e ideias, ela tem que reciclar o seu pensamento, a sua forma de teorizar e de compreender o mundo. Tem que rever a hermenêutica a partir da qual ela está vendo o mundo. Mas é disso que eu acho que é importante também a gente falar. Hoje em dia tem a questão interseccional. A gente tem que entender como as opressões estão funcionando juntas, para entender também como as lutas precisam acontecer juntas. E eu falo isso, claro, colocando foco em cima de um tipo de discurso muito nefasto que tem entre nós, que só afasta a luta da esquerda, que atrapalha a esquerda, que é o discurso dos esquerdomachistas, que precisam estudar mais, porque desenvolveram uma teoria bizarra, chamando as feministas, chamando o movimento negro de identitários. Como se o homem branco não fosse identitário, como se a macharada não fosse identitária, segundo Aristóteles, o princípio de identidade, que essa galera, se quiser, pode vir estudar comigo. Eu gosto muito de dar aula desse tipo de assunto. Então, tô brincando um pouco, mas é verdade ao mesmo tempo. Tem um discurso que não está nos ajudando, que virou a grande questão, e ele é um discurso obsoleto, catastrófico para a esquerda, que não consegue reconhecer mulheres e negros como classe, como face dessa classe. Então, inclusive a maioria da classe. Então, eu não consigo entender como que uma classe social, como uma luta de classes, não se autocompreende como feminista e negra. E anticapacitista, e por aí vai, ecologista e assim por diante. Eu acho que tem um problema epistemológico gravíssimo que se transformou em jogo de poder dentro da esquerda, e isso precisa ser superado.
quando tu fala sobre essa questão que a esquerda envelheceu e que precisa reformular, tem uma coisa que tu traz nesse livro também, que é o fascismo é vendido hoje como um produto, e com esse produto cheio de brilho dessa parte técnico, né? Ou seja, as redes sociais, as big techs, botaram o fascismo numa embalagem bonita, vendável. Também é preciso levar em conta esse enfrentamento, né, Márcia? Inclusive estético, que encanta as pessoas. Então, isso é tão interessante, porque se a gente pega o Mark Zuckerberg mesmo, ele chega todo meigo, todo angelical, com o seu Facebook. E o Facebook faz o quê? Vende a noção de amizade. Transforma a amizade, que é um valor ético, histórico, milenar, em mercadoria. Rebaixa, claro, sempre a mercadoria vem disfarçada. Por quê? É preciso disfarçar a mercadoria para disfarçar também o trabalhador escravizado, que é o usuário, que ao mesmo tempo é o produtor do conteúdo dessas redes. Então, o Mark Zuckerberg, ele faz isso. Transforma, então, a sua rede é um mercado em que ele vende uma mercadoria chamada você mesmo. Você é vendido na rede. E, claro, você pode vender as suas coisas na rede, mas necessariamente quem não vender nada está vendendo a si mesmo. Então, você vende o seu rosto, você vende o seu perfil, você vende ali a sua imagem, você vende a sua participação. Necessariamente você vai vender o seu tempo de produção, você vai vender a sua imagem, você vai ser o consumidor disso tudo. Você vai consumir conteúdos dos outros, mas você vai também consumir a você mesmo no processo. Então, esse sujeito conseguiu escravizar todo mundo, porque todo mundo está gastando tempo produzindo conteúdo para essas redes. Muita gente sem ganhar nada em troca. Então, tem pessoas que sabem participar do jogo porque tem alguma coisa para vender. Ou você tem sapato, bolsa, batom, comida... Tem essas pós-mulheres, né, que vendem a bunda. É a pós-mulher, que é um outro assunto muito interessante pra gente. Tem essas mulheres conservadoras que vendem essa imagem, sim, né? Tem a que vende o filho, tem a que vende a mãe. Todo mundo tá vendendo alguma coisa, né? Você vende a sua cara de sono, você vende a sua cara bem arrumada, botocada ou não importa. Cada um tá vendendo o que pode. Existe um mercado real em que as pessoas, de fato, são monetizadas nisso. Mas tem muita gente que não. E essa pessoa não sabe, mas ela também está vendendo, dando de graça um negócio que tem valor. E então, o que esses caras conseguiram fazer é transformar tudo num grande jogo publicitário. E a publicidade é o cerne, vamos dizer assim, uma razão publicitária é o cerne do jogo do fascismo. Então, tudo precisa ser reduzido à mercadoria, isso aí é marxismo básico, né? Tudo vai ser reduzido à mercadoria e não haverá mais nada. A mercadoria é absoluta, não haverá nada que não seja mercadoria. Então, o que significa resistir nas redes hoje, se você quiser participar delas, é agir na contramão dos discursos e da lógica que foi imposta dentro do processo. Então, incomodar. Só que quando você incomoda, vem a censura, que é o que o Mark Zuckerberg veio fazer agora. Então ele chegou e disse: calma, gente, não é para isso. A rede não é de vocês. Vocês são apenas os meus escravos, que não devem saber que são meus escravos. E vocês devem se comportar, porque do contrário eu vou criar impedimentos, interdições, proibições. E aí ele disse: para esse negócio aqui funcionar como eu quero e preciso, agora todo mundo pode ser racista, sexista, machista, homofóbico, transfóbico, lesbofóbico e assim por diante. Então ele deu essa dica. No Brasil, esse tipo de questão, esse tipo de preconceito, se a pessoa tem lá sozinha para ela mesma e guarda no seu pensamento, vai procurar o seu pastor, o seu padre, o seu psicanalista e resolve o seu problema, né? Mas se você expuser isso de maneira discursiva ou prática, você cometerá um crime. Então, que nos Estados Unidos é variável, é complexo isso lá, porque aqueles estados todos com as suas várias leis e tal, enfim. Então, no Brasil isso não vai dar certo.
política tem um pouco mais de ética. Esse tipo de lei implica uma demanda, né, por um comportamento ético das pessoas. E é isso que está em jogo. Mas então, a loucura que aparece para nós é que o ódio, e esse é o núcleo também da questão, né? O ódio também virou uma mercadoria. Então, a publicidade durante muito tempo lidou com, por exemplo, a alegria da família margarina, né? Então, o afeto da alegria, uma ideia de beleza, uma ideia de amor, né? Esses afetos alegres, né? Para usar uma expressão do século XVII, do Spinoza, aqueles afetos alegres, eles estavam em cena. Mas agora, são os afetos tristes. É o ódio. Eu me lembro do CEO do Google, acho que foi o do Google, que disse na época da Dilma Rousseff, numa reunião que veio à tona na imprensa, que se ganhava muito dinheiro odiando Dilma Rousseff. Isso fazia parte do jogo da época, então, do clima mental que levou ao golpe, né? Então, era assim, o grande dinheiro que esses blogueiros e que tais ganhavam era no ódio contra Dilma Rousseff. Então, ali a gente tem um exemplo de um negócio que já está funcionando há muito tempo. E tem essa monetização, mas tem também a questão dos engajamentos. Então, ontem mesmo, Wagner Schwartz, atacado pelo Milei. O Wagner Schwartz foi aquele artista que em 2017 ele já escreveu livro, ele já foi protegido por instituições internacionais, ele já fez um monte de coisa depois de 2017, mas agora, e a justiça já foi feita em relação a ele, no sentido institucional e tal, já se provou que tudo aquilo não era mais do que uma baderna, uma agitação fascista promovida pelo MBL, né, típico, que está sempre envolvido nisso, que é o maior grupo de produção de agitação fascista que a gente tem no Brasil. E aí o Wagner Schwartz as imagens do que aconteceu com ele em 2017 sendo usadas agora em 2025. Então, é isso que está em jogo também. Quer dizer, como que você produz ódio? Não temos mais material. Não temos material suficiente. Vamos colocar uma história horrível. Vamos pegar uma fake news. Se não tem história horrível, vamos criar uma fake news, né? Então é isso. E favorecer o ódio. Por quê? Porque o ódio faz as pessoas ficarem apegadas na guerra. Por trás disso tudo, tem também a guerra como mercadoria. Então, o Império Americano, né, o famoso, entre aspas, Império Americano, está ruindo, mas sempre houve uma retórica da guerra, que também é típica da Europa, várias vezes, mesmo agora, nas últimas catástrofes mundiais, a retórica da guerra reapareceu no discurso, por exemplo, do Macron, a OTAN toda, né, envolvida com a guerra da Ucrânia, a guerra israelense e contra os palestinos, tendo o Hamas como um grupo também belicoso, em guerra também. Então, quer dizer, é um bando de homem também, né? Sempre a gente tem que lembrar disso, Mafê. Já ia dizer. É o mundo masculino, né? É o mundo masculino que se consolida. E uma coisa que a gente pode dizer é que assim como o Império Americano, todo mundo tá falando agora, né? Todo jornalista diz, o Império Americano está ruindo. Eu queria avisar a galera que o Império masculino está ruindo. Que assim, é tão claro e evidente que os homens se organizam para destruir uns aos outros e a gente junto, né? E se organizam para destruir o planeta. E todo esse trabalho antiecológico desses séculos de modernidade, sobretudo, o avanço das tecnologias sem nenhum cuidado, a ausência completa de cuidado em todos os territórios, a ausência de cuidado na economia, na ecologia, na política, é um mundo do descuido, é um mundo da destruição, do projeto de destruição mesmo. E esse mundo está ruindo. Se sobrar alguma coisa desse planeta, vai ser porque as mulheres agiram, como sempre, aliás, historicamente, né? Então, é disso que a gente está falando. Nós somos outra classe social. Eu gosto de dizer que mulheres são classe. Eu acho essa uma definição adequada. Então, a gente é uma classe trabalhadora e a gente não quer guerra, a gente quer vida. Nós pulsamos no Eros, na vida.
Os homens, digamos, o patriarcado, não quero dizer o homem indivíduo particular, porque existem muitas exceções à regra, mas de fato, esse gênero e essa sexualidade se organizaram num contexto de privilégio, um sistema, né? Tanto uma epistemologia, uma ontologia, uma estética, uma ética, uma política organizadas para a manutenção dos próprios privilégios e em detrimento dos outros, de todos os que são não homens. E por trás disso, obviamente, tem uma máquina antropológica que diz quem é humano, quem não é. Mas nós que somos mulheres, conhecemos a nossa história, sabemos como a gente, até hoje, em certos lugares do planeta, nós não somos consideradas humanas, indígenas, negros e assim por diante. Então, a gente está mais perto, de fato, e isso é um fato, a gente está mais perto, realmente, dos animais. E é melhor estar mais perto dos animais do que estar perto dos homens, né? Nesse caso, em termos de semelhança de espécie, né? Com certeza. Acho que é isso, é a ironia também dos conceitos da velha epistemologia, né? Que retorna. Então, eu acho que é isso, assim, se a gente se desse conta, né? Eu falei esses dias em alguma rede social isso. Se as pessoas se dessem conta da promoção e da hipnose do ódio, para produzir ódio, né, que é movida, por exemplo, por uma figura tipo Elon Musk, Donald Trump, essas figuras aí, elas teriam ódio desses caras, né? Esses caras, eles promovem ódio e demandam dos indivíduos uma submissão autoritária. E aí tem quem realmente se rebaixa, né? E aí, mas todos esses lambibotas de bilionários são todos uns caras que se rebaixam, né? Eles adoram, assim, se baixar a cabeça, se submeter. E o mais doido é que hoje as pessoas que estão fazendo isso, elas não têm vergonha. Então, eu vi esses dias um caso que fiquei analisando, assim, né? De um sujeito... Sabe o cara pode ser muito mais rico do que nós aqui, nós duas, né? Cara, digamos, tem um avião. Rico, né? Sim. Então, mas ele, perto do Elon Musk, sim, ele é um pobre coitado. E aí ele fica, assim, lambendo as botas do Elon Musk. E assim, meu filho, se liga... Assim, você é um brasileiro. Sim, ele mora em Balneário Camboriú, né? Exatamente. E aí tem esse problema também, né? Pobre do Balneário Camboriú. Né? Era um lugar tão bonito. Antes de tudo que aconteceu. Esse é mais um problema que eles nos deixaram, né? Um problema estético. Gente, que isso! A gente falando aqui desse jeito fica engraçado para o pessoal que fala a nossa língua, né? Agora, como que você vai explicar para essas pessoas que foram capturadas por essa estética, né? Como é que você vai falar para elas? Como é que você vai contar para elas? Como é que você vai contar para um sujeito cujo cérebro, cuja subjetividade foi devorada pelo sertanejo universitário? Como você vai contar para ele o que fizeram com ele para ele conseguir ter esse gosto? Eis a questão, né? E assim por diante. Ainda mais que é isso, que essa captura da subjetividade atinge direto a classe trabalhadora, que no final a gente volta lá naquela, né, função da qual é o caminho da esquerda, a disputa, a classe, e é isso, essa subjetividade capturou da classe trabalhadora, né, Márcia, que se identifica com essas coisas que tá tão distante da sua própria realidade. E que não consegue nem se ver como trabalhador, né? Então o próprio conceito de trabalho, acho que tem que voltar com mais força. A gente tem que voltar a usar essa retórica porque ela é verdadeira, ela faz sentido. Imagina a pessoa que, nessa disputa agora da escala 6x1, né? As pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para trabalhar menos um dia. Gente, isso é desumano, você trabalhar todo o tempo para um outro. É diferente do trabalho intelectual, do trabalho artístico, da pessoa que trabalha para suas próprias coisas. Agora, essa pessoa, imagina você... perceber, no fundo você não é um imbecil. Você sabe que você está submetido a uma exploração, que você não é dono do seu tempo, do seu espaço, do seu corpo, que você não pode fazer nada, você não pode se desenvolver, que você tem que servir aquilo para ter um lugarzinho ao sol. Então, as pessoas sabem disso, mas é muito doloroso saber isso. Então, o que você faz? Você denega.
né? Você finge que não é. Porque as pessoas não são imbecis. Agora elas foram imbecilizadas. Ninguém nasceu imbecil. Você pode ter sido imbecilizado, sobretudo quando você é submetido ao medo. E talvez isso, né? Prestar atenção mais nesse medo e ver o que fazer com isso. Agora, para quem tem espaço e tempo de fala, eu acho, e na esquerda, né? Nosso assunto também, acho que é legal a gente voltar a falar de trabalho, falar de consciência de classe. Só que não adianta você falar de consciência de classe fazendo esse discurso covarde do identitarismo, dizendo assim, lá vem elas, as identitárias. Meu filho, eu sou uma trabalhadora com consciência do fato de que eu sou mulher e sou explorada também por você, que é um homem, e assim por diante, né? Então, a mesma questão em relação às pessoas marcadas pela racialidade e assim por diante, né? Eu acho que é isso, sabe? Buscar falar mais seriamente, mais abertamente sobre isso também. Nessa nossa conversa, eu me lembrei de um outro texto teu que foi sobre o Ainda Estou Aqui, o filme, falando que a justiça política também é estética. Eu achei muito interessante aquele teu texto, Márcia, porque dialoga também com o que a gente está falando aqui, né? Dessa questão do quanto a arte importa nesse processo, né? Pois é, então. E esse filme foi realmente dessas coisas espantosas, né? É espantoso a Fernanda Torres estar onde está. É inacreditável. E aí, como ela chega nesse lugar, né? Primeiro que ela não é uma atriz que tenha nenhum tipo de apelo físico ao espetáculo. Ela é simplesmente uma excelente atriz. E é muito conhecida do nosso povo brasileiro. Eu mesma conhecia muito ela pelas comédias maravilhosas. E, ao mesmo tempo, uma mulher inteligente, com opinião, como a mãe dela também é e tal. E aí, essa mulher que não tem nenhum apelo, porque não é, enfim, uma diva, né? É excelente atriz, ela não faz o estilo diva. Sim, ela não é uma beleza padrão. Não, então. E é uma mulher bonita, elegantérrima e tal, tudo isso que ela tá fazendo muito bem, né? A cena toda que ela tá fazendo internacionalmente é muito boa. E aí, o filme é um primor do ponto de vista estético. Sob todos os pontos de vista. O filme, eu sou muito chata com tudo, com cinema, com teatro, com música e tudo, e esse filme realmente não tem defeito. Eu não achei nenhum defeito. Então, ele é muito bonito, ele é muito bem feito, ele é perfeito. E aí, deve ter algum defeito que eu não vi, né? Mas enfim, é incrível. Claro, a indústria da coisa toda, o Walter Salles sabe fazer o negócio. É um homem bilionário. Um bilionário que não é um troncho, né? Não é um Elon Musk. Não é um desqualificado. É o oposto. Então, um homem que tem bom gosto, um cara que sabe o que faz e tal. E isso, aí eu pensando, né? Quantas vezes a gente falou do cafona, né? Então, a cafonice, né? A cafonice das passeatas, a cafonice dos... Enfim... Tudo que se faz a partir da estética da extrema-direita, que é a estética do fascismo, para quem assistiu aquele filme da Arquitetura da Destruição, vale a pena ver de novo. Peter Cohen, negócio antigo. Eu me lembro que eu dava muito para os meus alunos há 30 anos atrás. É muito importante ver esse filme, porque ele fala da estética do nazismo, da arquitetura, das artes, da escultura. Então, aquela forçação de barra, aquela arte que não era orgânica. Não tinha nada de orgânico, era uma imposição de certas regras que se tornavam caricaturais diante da arte dos gregos, dos romanos, que se tentava imitar esse tipo de arquitetura, enfim, de escultura e assim por diante. Bom, então, aí você vê um filme desses, aí esse filme chega no lugar que chegou apenas por, claro, todo um trabalho do diretor, que é um empresário especialista em fazer isso, levar o filme para que as pessoas o conheçam. Não tem nada de errado nisso. Aí o delírio da extrema-direita dizendo coisas absurdas, falaciosas, falsas, canalhas até, sobre Lei Rouanet. O filme não teve nada que ver com isso, né? Bom, aí um sucesso esplendoroso, surgiu cada conversa absurda, mas aquele bom gosto, aquela coisa bem feita, aquela coisa, assim... impactante, né? Muito impactante, sem nenhuma forçação de barra. Contando uma história que precisava ser resolvida. Tem mais isso, né?
Então, combina com a história, a estética, a verdade. É como se a verdade falasse. Os gregos tinham uma tríade, que era os filósofos gregos, né? Eles falavam do belo, bom e o verdadeiro. Então, ali, realmente, é esse esplendor. E todo mundo que ainda tem coração e inteligência, né? Sensibilidade e inteligência para reconhecer. Por isso, o Brasil, né? Foi para... Assim, milhões de pessoas foram assistir o filme. Por isso que o filme traz essa tríade impactante. É bonito, é bom, é verdadeiro. Verdadeiro não no sentido apenas da história, mas também no sentido da prática estética, da fotografia, de tudo aquilo que foi colocado para aquela atriz, né? Então, Fernanda Torres fazendo uma personagem que ela consegue trazer viva, né? Porque a Eunice Paiva foi uma mulher assim, né? Uma mulher que não gritava, não chorava, que lutava. Então, e que lutava naquele silêncio, com aquela assertividade, e que foi muito digna, e esteticamente digna também até o fim, né? Então, a força, assim, foi uma coisa impressionante. Eu achei, olha aqui, a gente não esperava por isso, mas isso chama-se justiça estética diante da cafonice da extrema-direita, diante da destruição estética. Porque sabe qual é o problema também da destruição estética? É que você destrói a sensibilidade das pessoas. E pessoas insensíveis são pessoas burras. Sabe por quê? Porque a inteligência, a razão e a sensibilidade, na verdade, elas não são separadas. Elas funcionam juntas. Então, uma pessoa bruta, do ponto de vista da sua capacidade de ser sensível em relação aos outros, em relação à arte, em relação à arte e em relação aos outros. Dá no mesmo também, o estético e o ético, eles se acoplam, né? Eles se justapõem. Então, uma pessoa que é incapaz, se mostra insensível, ela também é burra, no sentido de não estar com a sua inteligência funcionando. E por isso que a grande qualidade humana continua sendo a curiosidade. Se tem uma coisa que a gente tem que defender, Mafê, é a curiosidade humana. Porque uma pessoa que, por exemplo, não estudou história da arte, que não estudou história do cinema, que não entendeu o que o cara está fazendo, ela pode não ter essa cultura e essa formação, mas ela pode ficar curiosa. Ela pode dizer, olha, não entendi nada, mas estou querendo entender, né? Não sei direito, mas nem gostei, mas estou querendo gostar. Estou achando isso aqui interessante, né? Então, essa pessoa está viva do ponto de vista da sua subjetividade, sabe? E aí a gente tem que, assim, ajudar essa pessoa a seguir em frente. Eu acho que é também por aí. Essa seria uma das formas da gente enfrentar o turbo tecno nazifascismo? Eu acho que sim. Vamos fazer mais arte. Eu estava hoje pensando, né? Pensando assim, diante de tanta desgraça, de tanto ódio capitalizado, de tanta maldade, de tanta feiura, né? De tanto ódio mesmo, que a gente tem que fazer coisas legais, né? Então vamos fazer coisas legais, vamos responder com arte, com poesia, com educação, com bons projetos, com democracia, com ecologia. Tudo isso que é tão bom tem que ser melhor do que o ódio. Senão não é melhor do que o ódio. Então, como que a gente consegue fazer uma coisa melhor do que esse ódio, essa inveja, essa maldade? Será que a gente consegue? Eu escrevo livros nessa perspectiva. É no desespero de fazer alguma coisa que seja mais potente, mais densa, mais forte, enfim, que possa fazer frente a esse horror todo. E todo mundo que eu acho que está aí fazendo um podcast como o teu, sabe? Tem muita gente tentando fazer uma coisa, construir o mundo, né? Nós estamos tentando construir o mundo enquanto certas figuras estão tentando destruir. O que o Trump, assim, vou falar a língua do povo, tá? O que um velho daqueles, sem querer ser etarista, o que um senhor provecto no fim da vida, o que um senhor como aquele ainda quer? Não sei, eu imagino assim, a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai viver, né? Um dia, um ano, 10 anos, 100 anos, sabe lá? Não importa.
Cada dia tem que ser vivido fazendo o melhor possível. Porque assim você sai da vida feliz, né? E quando a gente faz coisas boas, a gente se sente bem. Essa gente toda aí que tá vibrando no ódio e produzindo ódio e se alimentando do ódio, eu tenho certeza que essas pessoas estão se sentindo muito mal. Elas estão muito infelizes. E elas estão numa bola de neve, porque elas não conseguem mais sair disso, Mafê. E aí, um Trump da vida. O sujeito podia curtir a vida, se sentir bem. Ele podia fazer alguma coisa amorosa pelo mundo de tal maneira que ele deixasse um legado, que antes de morrer ele se sentisse, putz, eu fiz alguma coisa que preste. Mas não, porque ele é mau e perverso. E assim o Elon Musk. E tem muita gente assim, gente, por exemplo, que só tem dinheiro. Imagina que pobreza, você só ter dinheiro. Você não ter amor, você não ter inteligência, você não ter boa vontade, você não ter generosidade. Não ter bom gosto. Não ter bom gosto, não ter compaixão. Você só ter dinheiro, dinheiro para comprar pessoas que se vendem, dinheiro para comprar coisas que são efêmeras, dinheiro para esbanjar, dinheiro para ostentar. É muito pobre, né? De um ponto de vista humano, vamos usar humano aqui também entre aspas, do ponto de vista espiritual, né? Eu gosto muito de pensar o espiritual no sentido, então, dessa cultura que se elabora, sabe? E aí, enfim, deve ser muito triste você ser um fascista. Deve ser muito triste. Eu acho que é tão triste que tu quer que todo mundo seja triste, né? Eu acho que tem muito disso, né? Tu quer que o mundo seja triste. Isso. Eu acho que esse é o projeto, sim. E vamos entristecer a todos, já que você está infeliz, você quer que todo mundo fique infeliz. E aí, inveja, avareza, porque esses caras também são avarentos. O Elon Musk, o Zuckerberg, o Bezos, esses ricaços, assim, o Trump, esses caras todos, são avarentos. O Silvio Santos aqui, você lembra da disputa dele do Teatro Oficina? Sim. Que avareza. Pra quê? Assim, todos vamos parar no mesmo lugar. Todo mundo vai morrer, né? A questão é, vamos viver bem? Vamos viver honestamente, com dignidade, tentando fazer coisas boas pelo mundo, com uma visão mais ampla, para além dos nossos narcisismos, que inclua outras espécies, que inclua a nossa própria espécie, que inclua a alteridade, né, do outro, da pessoa ali que precisa de nós, dos outros seres humanos, das outras espécies, do planeta e assim por diante. Então imagina a avareza, né, de um indivíduo que se apega a tudo, né, e que não perdeu de vista que a vida é efêmera, que há uma coisa chamada finitude. Nós vamos acabar. Então, essas pessoas não conseguem, elas estão tão infladas no seu narcisismo que elas não conseguem nem imaginar essa finitude, elas se imaginam eternas. O Trump deve estar achando que ele é um homem valente, né? Ele é aquela esposa dele que a gente não sabe se fica com medo ou se fica com pena. Medo ou pena daquela senhora vestida naquela roupa de defunto, né? Uma coisa triste, né? O Adorno, o Theodor Adorno, filósofo alemão, ele falava isso, né? Esses caras, esses capitalistas assim, nazistas e tudo, eles olham para as pessoas com o olhar do fabricante de caixão. E ali a gente vê, né? Os caras já estão dentro do caixão, eles já são os vampiros, né? Eles já estão vestidos de vampiro, fazendo a vampiragem toda, botando medo na população. Aquela senhora fez muito isso, né? A mulher do Trump. Acompanhou o marido naquele lugar. E imagina o que deve ser uma conversa daqueles dois. Já pensou que tragédia você ser o Trump ou ser a mulher do Trump? Sim, eu acho uma tragédia ser a mulher do Trump. Nossa, mais do que tudo. Nossa, Sim. deve ser totalmente horrendo isso. Gente. Mas uma coisa é fato, assim, o quanto eles sabem utilizar bem as simbologias, né, Márcia? Acho que muito mais do que nós da esquerda, assim. Inclusive para demonstrar essas coisas, para impor essa política, né? Ah, sim. Mas, então, no jogo do medo, é mais fácil você provocar medo do que você provocar afetos alegres. Imagina quando o Lula subiu lá na rampa
Com cachorrinho. Toda aquela galera representando as várias questões que o Brasil, com as quais o Brasil tem que se comprometer, das minorias políticas, né? Até o cachorro vira-lata. Então, foi uma cena que exigiu uma produção e mais uma mensagem. Enfim, o poder, ele é ritual, né, gente? Então, tudo é ritual. Tudo. Tem, às vezes se acerta, às vezes se erra, mas, enfim... Tomara que as pessoas tenham noção disso, né? Quem tá lá nos jogos de poder que a gente não está, né? A gente está aqui... Estamos na base da pirâmide. A gente está aqui falando da vida e torcendo que tudo dê certo, mas a gente vê problemas. Mas, em todo caso, essa é a questão. Esses caras realmente são muito bons nessa retórica da agressividade, até porque essa retórica, ela mexe com uma coisa que a esquerda não mexe nem nunca vai mexer, que é justamente com esse terror, esse pavor, essa produção de pânico. Não se faz isso. Isso quem faz é o fascismo. É um jogo muito sujo. O Benito Mussolini já fazia isso. Aliás, nasceu assim o fascismo. 1919, 23 de março de 1919. Aí ele inventa a palavra fascismo e ele chamou uma reunião para combater os socialistas. Então, o fascismo de Mussolini, o original, né, o ab-ovo, né, ele nasce ali. Naquele contexto, numa luta contra os socialistas que não gostavam desse tipo de jogo, que não queriam fazer guerra aos inimigos, nem queriam ter inimigos, queriam fazer a luta de classes para garantir direitos para as pessoas. Agora, infelizmente, no cômputo geral, a gente pode dizer, de fato avançamos em termos de direitos trabalhistas, várias sociedades no mundo assim, melhoraram, né, as condições de trabalho da população, mas ainda há muitos problemas, trabalho escravo para todo lado. Então, escravizações desconhecimento e apagamento do trabalho de muita gente, inclusive das mulheres, inclusive dentro de casa, em todos os lugares. E sem dúvida, mas sem dúvida, por outro lado, o fascismo também venceu. Tá voltando com muita força. E voltando turbinado, então... pelas redes sociais, por essas big techs, a internet. E aí, voltando a citar o Adorno, que é muito bom para esse tipo de discussão, ele fala assim, o Horkheimer, 1940 e poucos, eles falam assim, a racionalidade técnica é a racionalidade da dominação. Então, depende de para onde vão as tecnologias. Nós iremos a reboque delas, junto com elas, arrastados por elas. É como se a tecnologia fosse o destino. E se a tecnologia é o destino, a robotização é o destino. E robô significa escravo. Então, é para isso também que nós precisamos olhar sem medo. Porque não vai dar certo a gente continuar com essas redes sociais assim. A gente precisa de socializar as redes sociais. E acho que uma rede social estatal é o melhor caminho, realmente. Uhum. E também eu acho que criar espaços de socialização presencial, né, Márcia? Ocupar mais as praças, não sei, enfim, criar lugares, ambientes, em especial nas cidades grandes, né, onde as pessoas têm muita dificuldade de se encontrar, seja pelo trânsito, pela carga horária de trabalho e tudo, mas eu acho que a gente retomar esses espaços também é fundamental nessa disputa, né? Ah, sem dúvida, então. As pessoas acham até que tentam, sabe? Mas quem trabalha de sol a sol, quem não para nunca. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, 2 horas para ir, com sorte, 2 horas para voltar para casa. O cansaço das pessoas. Então, o lazer é difícil. Nas periferias, espaços de lazer são complicados. Mesmo nos bairros... nos bairros mais das famílias, sei lá, das classes abastadas. Mais também, nobres. Esses bairros também não é fácil. Não é fácil. Hoje em dia todo mundo anda de carro com medo de ser assaltado. Então, a insegurança é geral e tem esse clima de quem pode mais
chora menos, de salve-se quem puder, de cada um por si e Deus contra todos. Aqui é muito claro, em São Paulo é cada um por si e o prefeito contra todos. Isso é evidente. Mas Porto Alegre também, Rio de Janeiro também, enfim, grandes cidades. As cidades pequenas também acontece muito horror. Enfim, a gente tá tomado, assim, e eu acho que tudo isso, no fundo disso tudo, obviamente, tem um problema que diz respeito à educação e à cultura, né, Mafê? Então, é também um sistema de educação que vai muito mal há muito tempo. Há muito tempo. Há décadas, né, que há uma destruição constante da educação, muita resistência nesse campo, mas muita destruição. Aqui no Brasil mesmo a gente vê um silêncio geral, inclusive por parte do governo em relação à educação, e muita falta de entendimento do que isso significa. Mas por que também? Porque mesmo o nosso governo é um governo ainda de homens, né? Tem que ser ultrapassado, sinto dizer. Nós teremos que fazer um governo de mulheres, isso é certo, não tem saída. Teremos um governo, partidos, movimentos, todos compostos por mulheres. Sim. É isso, está nas nossas mãos. Sim. Márcia, eu quero, pra gente encerrar o nosso bate-papo, eu quero que tu fale um pouquinho sobre esse mais recente livro teu, o Pop Filosofia. Vai no sentido de popularizar a filosofia, de fazer com que se aproxime mais das pessoas? Isso é um velho assunto, é uma discussão epistemológica também. Eu fiz um programa, gravei 2 vezes, 2 séries para o Sesc TV, que chamava Filosofia Pop. E esse programa, eram 20 e poucos episódios em 2 temporadas muito diferentes, em anos diferentes. A primeira vez que eu gravei foi em 2014, já faz 10 anos. Depois em 2018. E isso circula até hoje. Então tem gente que me encontra ainda de cabelo preto, novinha, né? E é isso. E aí o Sesc me chamou para fazer essa coleção. Tem esse livro meu que é o Pop Filosofia, que é para dizer o que é essa Pop Filosofia, que é a filosofia com todo mundo aí. Vamos pensar juntos, né? É isso. Então é legal para estudantes, é legal para quem, enfim, precisa produzir processos de diálogo e reflexão com gente viva. E acho que também é bom para quem está aí no meio das redes pensando em processos de pensamento, né? Mas tem um livro do Jean Willis que saiu, que é o 2º número dessa coleção, que se chama Falsolatria. E aí é sobre isso também, é sobre a era da desinformação e das fake news, essa idolatria do falso e essa curtição do falso e essa entrega ao falso. E acho que isso também é para a gente discutir, é um problema filosófico, afinal de contas. Bom, ainda sou uma professora de filosofia, embora hoje eu me dedique muito mais a escrever do que... Eu leciono pouco hoje, né? Só em cursos livres. Mas eu ainda me preocupo muito com isso, e a nossa grande preocupação de quem é filósofo é a verdade. Então, óbvio que a gente tem que discutir esse assunto da verdade, senão o que vai ser de nós? Se esse patamar, se esse parâmetro das nossas relações cai por terra. Então, essa paixão da verdade a gente tem que levar adiante. Maravilha. E tu tá produzindo alguma coisa para sair recém do forno? Como é que tá a produção literária? Esse ano vai sair um livro aí, um livro bem feminista. Vai sair um livro, vou dizer assim, que fiquei 20 anos escrevendo esse livro. Esse livro é assim, para derrubar o patriarcado, pelo menos na teoria. Como ele vai ficar pesado, talvez sirva também de tijolo para quebrar umas vidraças aí. Então é isso, mas sai durante o ano, então... A gente vai ter a oportunidade de falar de novo. Com certeza. Que maravilha. Já estou na expectativa. Obrigada. Márcia Tiburi, muitíssimo obrigada pela tua presença. Foi bom te receber aqui, Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Esse foi mais um CultivaCast. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Quero dizer para ti, se tu gostou, curte, compartilha, deixa teu comentário. Não esquece de te inscrever no nosso canal no YouTube e no Spotify. Até. Valeu!